Certa vez José teve um sonho, fala assim, sonho. E quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam um sonho que tive. Olha que abusado, irmão. Pensa num homem abusado, era José, né? Sonhou, ainda contou para os irmãos, só para fazer birra. Sabe o irmãozinho que ganha uma coisa e vai lá, ó irmão, tá vendo que eu ganhei aqui? Só para fazer birra. José foi fazer birra, né? José fala assim, José era abusado. Amém? E José disse, ouçam um sonho que tive. Disse-lhe José, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro. Meu amigo do céu, eu tenho medo quando a pastora e a mãe dela falam assim, ai filha, a mãe teve um sonho, e ela liga, mãe, eu tive um sonho. Eu falei, Jesus da glória, tem misericórdia de nós, Jesus, segura o sonho. E José vai lá e fala, eu tive outro sonho. Aí adivinha o que José fez? Fala assim, o que, pastor? Contou de novo. Isso aí é para algumas pessoas aprender que enquanto você não aprender a celebrar a vitória do teu irmão, você vai ver as pessoas sonharem e realizarem, e você vai ficar no mesmo lugar estagnado. Deus está falando ao nosso coração, aprenda a celebrar a vitória, a conquista, aquilo que Deus dá para o seu irmão, para que o Senhor possa fazer na sua vida também. Amém? Depois disse, teve outro sonho e contou aos seus irmãos, tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que teve? Será que eu, tua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele, e o pai, o entanto, refletia naquilo. Agora abra sua Bíblia aí no livro de Filipenses, capítulo 2, verso 5. Amém? Filipenses 2, do 5 ao 11. É Filipenses que eu acho que eu marquei errado aqui, irmão. Pera aí. Deixa eu achar, eu acho. Em nome de Jesus. Aleluia. Vai dando glória a Deus mesmo, irmão. Aleluia. Vai fazendo barulho para o Senhor nesse lugar. Isso, Filipenses 2:5. Não errei não. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual deveria apegar-se, mas ele esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Fala assim, Jesus, obrigado pela tua palavra. Quando a pastora liberou essa palavra aqui, eu senti Deus confirmando algo no meu coração. Quando ela declarou que Jesus ele foi exaltado ao mais alto lugar. E nós vamos entrar numa história agora. Eu quero falar com vocês a respeito de duas histórias que estão totalmente distantes uma da outra, mas são a mesma história, a mesma semelhança. Um homem chamado José, que foi chamado para servir ao Senhor. José na sua época ele representava o Cristo ressurreto. Na história de José, amém? E a palavra de Deus fala que José teve um sonho e Jesus recebeu uma missão. Fala assim, José teve um sonho e Jesus recebeu uma missão. E o que me chama a atenção é que nenhum dos dois começou pela exaltação.
Ambos começaram por um chamado. Eles não começaram para ser glorificado ou para que o nome dele fosse exaltado. Eles começaram para exaltar o nome do Pai que os tinha chamado. Eles começaram para fazer a vontade do Deus que estava separando eles. O sonho que José teve não foi para seu benefício. O sonho que José teve não foi para que seu ego crescesse. O sonho que José teve não foi para que ele ficasse bem-aventurado ou aparecesse em algum lugar, não. O sonho que José teve foi para que o nome de Deus fosse glorificado. Toda vez que Deus for te chamar para algo, não vai ser a respeito de você. Fala assim, amém. Toda vez que Deus te chamar para algo, vai ser a respeito da glória, da vontade dele, do chamado dele. Eu aprendi uma vez que as pessoas falavam assim, ó, eu tenho um chamado em Deus. Não, você não tem chamado. Ah, eu tenho um propósito em Deus. Não, você não tem propósito. O chamado não é seu, o propósito não é seu. O chamado é dele e o propósito é dele. Ele apenas te chamou para participar daquilo que ele está fazendo. Por quê, pastor? Porque quando eu vivo no meu chamado, eu tenho a obrigação de sustentar ele. Quando eu vivo no meu propósito, eu tenho a obrigação de sustentar ele. Mas quando eu vivo no propósito, no chamado que Deus tem, quando eu sou inserido neste lugar, aí quem sustenta é o Senhor, não é mais eu. É por isso que você vê a Bíblia falar de profetas, de homens de Deus que foram levantados sem condição, sem perspectiva, sem recurso e sem capacidade. E mesmo assim eles deram certo. Fala assim, por quê, pastor? Porque o chamado nunca foi deles. O chamado nunca foi de Paulo, o chamado nunca foi de Pedro. O chamado nunca foi de Isaías, o chamado nunca foi de Moisés. O chamado era do Rei da Glória. Eu chamei, eu capacito, eu dou sustento, eu dou recurso, eu prospero, eu guardo, porque o meu chamado está guardado debaixo das minhas mãos. Então nessa noite o Senhor está falando para mim e para você, se você estiver no centro do chamado do Senhor, nada vai te tocar. Amém? Amém, amém. E existe algo que Deus já falou ao meu respeito, e falou ao teu respeito também, sim ou não? Eu já recebi muitas promessas. Quem aqui já recebeu bastante promessa de Deus? Irmão, já recebi um monte. Pastor, todas se cumpriram? Nem todas. Mas alguém mentiu? Não. É que o tempo ainda não chegou. E eu preciso entender isso. A gente recebe uma palavra, irmão, a gente recebe um sonho. Eu não sou muito de sonhar. Quando eu sonho, são umas coisas doidas, irmão. Eu sonho que eu estou correndo e não consigo correr. Quem já sonhou com isso? Ô sonho desgraçado, irmão. Você já sonhou, irmão? Você está correndo e parece que você vai puxando as grades e não sai do lugar, irmão. Eu já sonhei que eu fui com o carro na rua 15 e o carro sumiu, ficou invisível. E eu dava um desespero, eu sonhava que eu... Olha cada sonho, irmão. Só que tem pessoas que sonham com coisas proféticas, que sonham com coisas do Senhor. Mas o problema não é o que você sonha, é o quanto você está disposto a esperar o sonho acontecer. É o quanto você está disposto a esperar a vontade de Deus acontecer na sua vida. Ah, mas porque Deus falou que ia fazer e Ele tem que fazer. Não, Deus não tem que fazer no seu tempo. Deus, Ele mandou Samuel ungir Saul não, ungir Davi. Falou, vai lá, derrama o óleo sobre a cabeça de Davi. Fala que Davi vai ser rei. Irmão, não foi homem que falou, foi Deus. E ainda Samuel tentou achar um mais bonito, um mais fortinho, porque Saul era pequenininho, irmão, fraquinho. Eu acho que quando Samuel olhou assim, ó, eu vou comparar dois na igreja, mas vocês não falam, tá? Não é que eu estou menosprezando. Eu acho que a hora que Samuel chegou na casa, ele olhou lá e viu Lohan, grandão, forte. Tá na igreja de pé, só vê a cabeça do Lohan andando na igreja assim, ó. Não tem como não ver o Lohan. E Samuel falou assim, é esse que Deus mandou? Aí Deus falou, não, eu não tenho nada com ele. Só que daí, lá no final da história, o Senhor fala assim para Jessé, Jessé, tem mais alguém escondido aí, não tem? Ele falou, tem, quem? O Otávio está lá no campo cuidando das ovelhas. Aí vem o Otávio pequenininho, ninguém dava nada. Olhava, via aquele menininho baixinho, fraquinho, né? Você não é fraco não, Otávio, estou brincando. É só uma expressão. Só que quando Samuel bateu os olhos em Davi, o Senhor falou assim, esse será o meu rei, esse será o meu ungido, esse será aquele que eu vou escolher.
E Samuel vai lá e derrama o azeite sobre a cabeça de Davi. E sabe para onde Davi vai? Fala assim: para onde, pastor? Vai fugir, irmão. Pastor, o que você está querendo dizer? Que entre o sonho e a tua promessa existe um tempo de preparo, e só vai alcançar o que Deus determinou quem suportar o processo, quem ficar no meio do chamado, quem continuar acreditando na palavra. Ah, mas está doendo, está machucando, mas eu vou continuar caminhando, porque certamente eu vou chegar do outro lado, eu vou viver a promessa, eu vou viver o sonho. Deus vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Aleluia! E o problema não foi o sonho de José. O problema não foi que o sonho dele era muito grande. O problema foi o processo que ele teria que suportar até que o sonho se cumprisse. O problema é tudo o que acontece no meio da caminhada. E deixa eu falar algo para você nessa noite. Toda vez que Deus liberar uma promessa sobre a tua vida, não pensa que vai ser um mar de rosa, irmão. Satanás, ele vai fazer tudo para bloquear aquilo que Deus está prometendo. Ou você acha que o diabo, ele vai ouvir Deus falar: Juarez, eu vou te levantar como um homem valente nessa terra, vou te colocar sobre cabeça nas nações, vou usar, vou engrandecer o teu nome, e ele vai ficar de braço cruzado olhando. Ah lá, ó, Deus está exaltando o Juarez. Não, irmão, ele vai tentar te parar de qualquer maneira. O problema não é a palavra que Deus libera, o problema é se você vai suportar o processo até ela acontecer na tua história. Amém, aleluia. E aí, irmão, é que a essência precisa permanecer. É nesse lugar que a essência precisa estar inserida dentro do teu coração. E nós vamos entrar nesse texto agora. A palavra de Deus fala que quando ela começa a falar de Gênesis, ela diz assim, ó: e José era o filho amado de Jacó. José, ele não era qualquer um. Ele era diferente dos irmãos. Ele honrava o pai dele. Ele era sincero, ele era obediente, ele era verdadeiro. Tudo que acontecia, ele falava para o pai. E a palavra de Deus fala assim, ó: e Jacó amava José mais que os outros. Só pelo fato de José ser mais amado, ele já era perseguido. E sabe que Jesus falou a teu respeito? Fala assim o que, pastor? João 13:1. Pai, aqueles que o Senhor me deu, eu os amei e os amarei até o fim. Não é homem que está falando, irmão, é Deus que está falando a teu respeito. E só por você ser amado pelo Senhor, já vai gerar intriga nas pessoas que estão de fora. É por isso que o mundo não consegue entender o que o cristão vive. Ele não consegue entender esse amor que perdoa, esse amor que transforma, esse amor que resgata, porque o mundo, ele está acostumado a jogar lama em cima de você, a te julgar quando você erra. Mas o amor de Cristo não. Quando nós erramos, Ele vem e nos abraça, nos acolhe, nos limpa, nos dá um banho, nos coloca na mesa de novo e olha dentro dos nossos olhos e fala: filho, eu te amo. E isso, irmão, deixa o inimigo furioso. Satanás, ele se levanta para te derrubar. Quando você está naquela luta, irmão, naquela prova, igual a pastora pregou cedo, aí você fala assim: Senhor, pode tirar tudo. Irmão, quer ver o diabo ficar bravo? Faz isso, irmão. Pode tirar tudo, mas não tira a tua presença de mim, não. O diabo, ele vai ficar furioso. Pastor, mas eu devo deixar o diabo furioso? Sim, porque mesmo furioso ele não pode te tocar. Você está guardado. A palavra do Senhor fala assim, ó: aquele que te protege não dorme, Ele te guarda em todo o tempo. Você está sendo guardado pelo Senhor. A mão de Deus está sobre a tua vida. Hoje Deus me trouxe aqui nesse lugar para falar para você que o sonho que Ele liberou, que o projeto que Ele liberou, que a promessa que Ele liberou, as pessoas, o mundo, o inferno pode até tentar impedir, mas vai acontecer para a honra e glória do nome de Jesus. José, irmãos, é o filho amado de Jacó.
E ele tem um sonho da parte de Deus, onde Deus fala para ele que o sol e a lua e as 11 estrelas iam se prostrar diante dele. Imagine um irmão seu falar isso na sua casa. Irmão, hoje em dia dá morte, né? Hoje em dia dá morte, porque tem umas irmandades aí, irmão, que é complicado. Mas José, então, ele tem esse sonho, ele tem uma bela ideia, irmão. Olha que ideia de abençoado. Uma coisa que eu aprendi no correr da minha caminhada, que a pastora falou para mim: nunca conte para as pessoas aquilo que Deus falou só para você. O que Deus falou para mim é meu, não diz respeito a você, diz respeito a mim, ao que Ele vai fazer. E se você, por quê, irmão? Porque nem todos estão preparados para viver aquilo que Deus tem para você. Nem todos estão preparados para contemplar aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Vai ter coisas que Deus vai fazer e os teus irmãos vão se levantar, sim. A palavra do Senhor fala: o profeta de Deus, ele não tem honra na própria casa. Não é as pessoas de fora que vão tentar te parar, mas é quem está dentro, que não consegue fazer aquilo que você faz, que não consegue suportar aquilo que você suporta. Ei, nessa noite eu quero repreender em nome de Jesus todo espírito de egoísmo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sai deste lugar em nome de Jesus. Aleluia. José, ele senta na mesa, conta teu sonho, e os irmãos olham para ele e falam assim: mas você? Será que nós, o pai, a mãe e nós, todos nós, vamos se prostrar diante de ti, José? Você está ficando louco. Aí, irmãos, depois que essa história acontece, então o pai de José chama José e fala assim: vem cá, filho, vai lá onde seus irmãos estão, chama eles, vai ver o que eles estão fazendo. E vai o José bonitão, com o sonho no coração, com o olhinho brilhando, parecendo o gato do Shrek, né? Quem já viu aqueles irmãos com o olhinho do gato do Shrek? Que quando Deus fala, o olhinho brilha, né? E vai José cheio de esperança, irmão, bonitão na fita. Chega perto dos irmãos, mas ele mal sabia que seus irmãos estavam maquinando mal para a vida dele. A bênção que Deus ele tem para mim e para você, muitas das vezes, vai incomodar quem está do teu lado, vai incomodar quem está sentado na tua mesa. Outra coisa que eu aprendi: nem todos que sentam na mesa com você são aptos para partir o pão junto com você. Seja seletivo. Escolha sim. Pastor, mas eu tenho que escolher as pessoas que vão estar com o meu lado? Você não tem que escolher, você deve escolher. Um dia um grande homem de Deus falou assim para mim, ó. Ele pôs a mão no óculos, falou assim: filho, eu começando a minha caminhada, irmão, ele falou: só anda com quem é mais crente que você. Porque se a pessoa não for crente mais crente que você, ela não tem nada para te oferecer. E isso não é ser ganancioso, não é almejar o que a pessoa tem, não. É aprendizado. Você precisa andar com quem é mais crente que você, irmão. Por quê, pastor? Porque quando você estiver mal, ele vai te levantar. É ou não é? Quem já teve um amigo assim? Eu tenho um amigo que uma vez, quando eu troquei o carro, irmão, ele estava em lágrima, chorando. Falou: pastor, eu nunca te falei, mas você não sabe que eu orava todo dia para a sua vida. Essas pessoas que eu quero na minha mesa, essas pessoas que eu quero do meu lado, pessoas que me levam para Cristo, me levam para o seu jogo. Que os irmãos de José, quando ele conta seu sonho, José chega perto dos seus irmãos, tem um buraco. Eu vou ser rápido porque eu quero entrar na palavra logo, para não liberar a palavra. A palavra de Deus fala que seus irmãos pegam José e jogam num buraco, numa cisterna. Quantas vezes nós jogamos quem está do nosso lado dentro de um buraco? Quando o irmão vem com aquela alegria, com aquela felicidade de falar assim: ó, irmão, Deus falou comigo, e Deus falou isso, Deus falou aquilo, Deus falou que vai fazer. Aí o abençoado do teu lado: mas será que ele faz mesmo? Eu vou contar algo para vocês aqui, eu não podia nem estar contando. Hoje na hora do almoço, cheguei do culto, pegamos a marmita, encontramos o irmão, tudo ali no mercado comprando marmita também. O mercadinho está ficando rico com a transbordante, irmão. Glória a Deus por isso. Pensou numa marmita boa. Irmão, glória a Deus, porque é bom. Aí eu cheguei em casa, uma mensagem no celular, o irmão falou assim: pastor, eu queria que o senhor e a pastora intercedessem pela minha sogra.
Ela foi levada às pressas agora para a UTI, vai ser operada, porque constatou uma massa cinzenta no estômago dela, e o médico tem a certeza que é um tumor. Ele vai operar a minha sogra agora, e a minha esposa está aflita, ela não sabe o que fazer. E nós queremos que o senhor e a pastora orassem. Eu nem falei para minha esposa, ela está sabendo agora. Para que Deus venha fazer a vontade dele, para que a operação seja um sucesso. E eu orei, irmão. Eu peguei o celular, eu orei e falei: Senhor, em nome de Jesus, a palavra do Senhor fala que o teu nome é sobre todo nome. Não há nome maior que o teu. E pelo poder que há no teu nome, eu libero cura sobre a tua filha. Que quando os médicos tocarem nela, não sejam as mãos do médico, mas seja a mão do Senhor tocando na vida daquela mulher, para a honra e glória do teu santo nome. Desliguei o celular. Agora cheguei na igreja, ele mandou um áudio para mim: pastor, eu tenho que te contar uma novidade. Ai, como que Deus é bom. Os médicos abriram a minha sogra. Eu falei: você está feliz? Qual que eu falei? Você está feliz com isso, irmão? Ele falou: mas o senhor não sabe da maior, pastor. O médico falou assim para mim e para minha esposa: a gente abriu a tua sogra para arrancar o tumor que tinha lá dentro. Só que quando a gente abriu, o tumor tinha desaparecido. É o Cristo, irmão. É o Rei da Glória. Não é sobre nós, é sobre Ele. O nome dele está acima de todo nome. É o nome que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, o Rei da Glória. Aleluia. E a palavra então fala que José foi jogado numa cisterna para ser vendido. Depois que estava na cisterna, aí um outro irmão teve uma ideia e falou assim: ó, não vamos matar José não, vamos vender ele. José foi vendido por 20 moedas como escravo. Foi para a casa de Potifar. Vai escutando a história, irmão. Eu vou ser resumido. Um homem que tinha um sonho dado pelo Senhor, que o sol e a estrela iam se curvar diante dele, e as 11 estrelas. Agora ele está dentro de uma cisterna. Foi tirado de lá, vendido como escravo. Foi comprado por Potifar no meio do caminho, para servir na casa de um homem. Mas a palavra de Deus diz algo sobre José. Sabe o que ela diz? Fala assim: o quê? A palavra de Deus diz assim, ó: mas o Senhor era com José. Havia uma essência sobre a vida de José, irmão. Havia algo sobre a vida de José que fazia ele permanecer, que não fazia ele desistir, que fazia ele suportar o processo, que fazia ele suportar a dificuldade. Não era a força de José. Pela força dele ele teria parado, pela capacidade dele ele teria perecido. Mas toda vez que José estava naquela cadeia, eu não sei, naquela prisão ou na casa de Potifar servindo, ele lembrava do Deus que tinha dado o sonho para ele. E ele falava assim: foi Deus que prometeu, e se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Hoje o tempo pode ser de escravidão, mas a estação vai mudar, uma nova história vai chegar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. José foi vendido, mas não ficou amargurado. Foi escravo, mas continuou obediente. Foi preso injustamente, irmão, mas continuou fiel. Quantas vezes a gente fala assim: ai, Deus não é justo comigo, Deus não é justo com a minha vida. Ó céus, ó terra, eu não vou mais na igreja, eu vou parar. Você já percebeu que todo problema que você passa ou nós passamos, a primeira coisa que a gente desiste é da igreja? Quem já percebeu? O trabalho o miserável não larga. Por que não para de trabalhar? Porque se parar de trabalhar passa fome. A esposa o camarada não larga. Por quê? Fala assim: por quê, pastor? Porque se ele largar, outro pega. E eu não deixo não, irmão, é só minha, até a morte. Amém? A palavra de Deus fala: na saúde, na doença, na tristeza, na pobreza, até Jesus voltar, irmão. Quer largar, vai morrer. Amém?
Não é. E a primeira coisa que a gente larga é o quê? É Deus, irmão. Por quê? Porque Deus não está sendo prioridade. Quando Deus for prioridade, pode faltar tudo, mas você não larga a presença dEle. Eu vou contar de uma pessoa uma vez que ela veio para a igreja, irmão, em lágrimas. A Gabi, ela sentou ali na mídia, ali, ó, chorando, porque o Eltinho estava rebelde. Cadê o Elton? O Eltinho estava rebelde naquele dia, irmão. E brabo, e a Gabi chorando ali dentro, ali, ó. E a pastora foi lá, eu de perto, falei, não, amor, eu vou falar. E falou, Gabriela, tá tudo bem? Ela olhou, falou, pastora, não tá. Chorando, irmão, gaguejando. A pastora falou assim, então levanta e vai para tua casa. Ela falou, não. Mesmo em lágrimas eu vou servir. Eu não vou sair do lugar que Deus me colocou. E ela serviu o culto inteiro chorando, irmão, mas não saiu da presença de Deus. E hoje o que aconteceu? Deus estabeleceu a casa, estabeleceu a família, estabeleceu o marido, e o vento pode soprar, mas a casa não cai. Aleluia! Sabe qual que é a diferença de nós e José? Fala assim, qual, pastor? José nunca deixou Deus no meio do processo. José nunca abandonou Deus no meio do processo. Eu já tentei abandonar, irmão, e graças à misericórdia do Senhor, Ele não deixou. Ele sustentou a minha vida. Eu já tentei, irmão. Eu já tentei me matar, irmão. Minha mãe está escutando isso pela primeira vez. Que quando a minha vida estava desmoronando, eu não tinha mais saída, eu tinha vontade de pegar o carro e socar num poste, irmão. Só que Deus não permitiu. Deus falou, ainda não é o fim, ainda não acabou, ainda tem esperança. Porque a árvore, ainda que esteja cortada, ao cheiro das águas, ela volta a florescer. Ei, o que falta para você é só sentir o cheiro dele de novo, é só sentir a presença dele de novo. As pessoas podem até ter te cortado, o mundo pode até ter aparado você, mas ao cheiro do Senhor, a essência de Cristo vai voltar a florescer, em nome de Jesus. Aleluia. José agora então, irmão, está lá com Potifar. É Potifar? É, Potifar. E está escravo, irmão dele, servindo na casa. E é acusado de adultério. E vai preso como escravo. E agora ele está na cadeia. Escravo. Envergonhado. Mas a palavra de Deus fala, e José achou graça na presença de todos, porque Deus era com ele. Irmão, Deus é contigo. Fala assim, o Senhor é comigo. Acho que tem pessoas que vêm nessa noite só para escutar isso. O Senhor é com você, irmão. Aleluia. Até na cadeia Ele está contigo. Ele vai ficar contigo até o final dos tempos, até o final de todas as coisas. Ele não vai sair de perto de você. Aleluia. E agora eu quero falar de outra pessoa. Quero falar do meu Cristo, do meu Jesus. E a palavra de Deus diz assim, em Mateus 3,17, que Jesus era filho amado do Pai. José era o filho predileto de Jacó, e Jesus o filho amado do Pai. Acontece que Jesus, ele está no seu trono de glória, sentado ao lado de Deus, e a humanidade precisa de um socorro. E é aqui que eu vejo Deus enviando Cristo para a terra, Deus enviando Jesus para a humanidade. E ali o Criador, o Deus Todo-Poderoso, aquele que te criou, aquele que te formou, Ele olha para a criação, Ele olha para mim e para você. E o que Deus vê? Um poço de maldade, pessoas perdidas no pecado, pessoas sem esperança, que não vão conseguir pagar o preço. E Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Ele olha para a humanidade, o Criador olhando para a criação. Ele tem o quê? Fala assim, misericórdia. Então o Criador, Ele se humilha e vem morar junto com a criação. Ele se abstém do trono,
Ele se abstém da glória, ele não usurpou ser igual a Deus, ele desceu à mais baixa posição, se humilhou a ser criação igual nós somos, só para que eu e você tivéssemos vida. Aquele que fez todas as coisas, fala assim, aquele que fez todas as coisas, entrou na própria criação, fala, para salvar aquilo que ele havia criado. Irmão, você não vai achar outro Deus na Bíblia, você não vai achar outro Deus no mundo que sai do trono da glória, se faz criação só para salvar aquilo que ele criou, para salvar você. E muitas das vezes a gente não quer sair do lugar de destaque, porque a gente, eu não saio daqui porque Deus me colocou aqui, eu não vou limpar um banheiro, eu não vou puxar uma cadeira. Irmão, deixa eu falar uma coisa, tem irmão que vem na igreja, pega um copo d'água, bebe e deixa jogado embaixo da cadeira. Nem sei porque eu estou falando isso, que eu lembrei agora, porque esse dia eu vim lavar a igreja aqui com a pastora, eu peguei uns 15 copinhos embaixo da cadeira aí. Se não tem respeito na casa de Deus, vai ter respeito aonde? Se não tem reverência com Deus, vai ter reverência com quem, irmão? Amém? Então pegou o copinho, bebeu a aguinha, joga no lixo. Aqui ninguém é empregado, irmão, aqui nós somos servos, todos servindo o mesmo Deus, todos adorando o mesmo Senhor. Ninguém foi chamado aqui para ser empregado seu. E Jesus então ele deixa o trono de glória, vem para a terra, se humilha na presença, na condição de homem, só para poder salvar eu e você. E Jesus ele tinha a essência de quem? Fala assim, de Deus. Ele agora era homem. A palavra de Deus fala que Jesus estava sujeito a tudo que o homem está sujeito, só que ele não pecou, só que ele não falhou, só que ele não errou. Jesus foi tentado no deserto, irmão. Eu estou sendo tentado pelo diabo. Irmão do céu, você não sabe o que é tentação. O dia que o diabo te tentar de verdade, irmão, você vai falar, Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu vou morrer. Você já foi, pastor? Eu acho que ainda também não. Em algumas situações, não sei em que nível, mas é diferente, irmão. Ele se esvaziou, mas a essência dele permaneceu. A essência de Cristo permaneceu nele, a glória permaneceu nele. Ele foi rejeitado que nem José foi, Jesus também foi. A palavra de Deus foi, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Dói, irmão, dói, mas machuca, mas cura. Até quando vai ficar rejeitando Jesus? Até quando vai ficar rejeitando Cristo? Até quando vai ficar rejeitando o Senhor que te criou? Até quando vai ficar na mesma situação, na mesma vida, e não vai mudar a história, rejeitando aquele que te chamou para ter uma nova vida? Mas eu não gostei da palavra. Glória a Jesus. Mas eu não gostei do que a pastora esse dia deu uma chibatada aqui, irmão. Eu fiquei até com medo. Eu falei, eu vou embora, irmão. E eu falei, eu nem lembro quem estava do meu lado. Eu falei, irmão, hoje o negócio vai doer. Só que daí a palavra vem, e o ser humano, a criação, quer se colocar na posição de criador. Não, que essa palavra não é para mim. É para quem então? É homem querendo fazer o papel de Deus. Quando Deus chamou a gente para ser homem, você é só homem, você não é mais nada que isso. O Deus sou eu, deixa que eu faço. É gente querendo fazer a vontade de Deus, irmão. Então não tente ser o criador, você é criação. Fala assim, eu sou criação. Jesus ele foi rejeitado, foi tentado no deserto, curou multidões, perdoou a mulher pega em adultério. Ei, Jesus era diferente. Havia uma essência. E essa essência precisa voltar hoje no coração de algumas pessoas aqui. A essência de olhar para quem está do teu lado com a mesma misericórdia que Cristo te olhou. Jesus, quando ele te achou, irmão, quem você era? Só que hoje Deus está nos dando uma oportunidade. Volte a ser a criação que eu fiz. Volte a ser a mulher e o homem que eu chamei. Se renda ao meu espírito. Para de rejeitar a minha presença.
Ai pastor, eu não estou rejeitando. Nós rejeitamos sim, irmão. Eu já rejeitei a presença de Deus muito tempo. Quem é mais velho aqui na igreja sabe da minha história, de quando eu ia para a igreja, o dedinho queria ficar, hein Caio? O dedinho começava a travar assim, irmão, queria ficar meio endemoniado, né? Porque não aceitava o que Cristo estava fazendo. Irmãos, não tem como você viver um Deus que habita no meio dos louvores sem adorar o nome dEle. Não dá. Não dá para adorar a Deus, irmão, se não conhecer Ele. Não dá para servir um evangelho, morar no céu, se você não conhece quem mora lá. Não adianta você ansiar pelo céu e não ansiar por Cristo. Não adianta você buscar a eternidade e não querer morar com o teu Senhor, se aqui não tem tempo. Imagine lá. Amém? Jesus, ele ressuscitou um amigo, se assentou na mesa com pecadores. Eu já tive situação de chegar em lugar, irmão, que a mesa do pastor é separada. Não, que aqui é só os maiorais que sentam, né? Os de alto escalão, igual as pessoas falam. Jesus não, irmão. Enquanto as pessoas esperavam Jesus sentar na mesa dos grandes, Jesus foi sentar com os pequenos. Tem muitas pessoas que não tem nada, irmão, e quer ser o que não tem. Falei, pronto. É verdade mesmo. É verdade mesmo, irmã. Pessoa que não tem nada e se acha o tal. Ai, porque eu não posso estar aqui. Você não pode o quê, irmão? Vai abraçar mendigo na rua, vai dar marmita, irmão. Quer viver o evangelho, vai abraçar quem precisa, vai sustentar quem está com fome, vai dar agasalho para quem está com frio. O evangelho não se faz diante da câmera, o evangelho se faz no secreto. É onde ninguém te olha, é ali que Deus vai te usar. Aleluia! Jesus, o Rei da Glória, desceu na terra, Rodrigo, sentou numa mesa com um traidor. E sabe o que ele fez? Fala assim, o que, pastor? Lavou o pé dele. Hoje na igreja, se você souber que alguém te traiu, tem gente que ora por irmão morrer. Quem já viu isso? Senhor, em nome de Jesus, mata ele agora. Olha que crente, irmão. Vai dizer que, irmão, no começo eu já orei. Não posso mentir, posso, pastor? Se tiver a oportunidade, irmão, do poder, irmão, é um crente matando o outro. Só que Jesus não. Jesus, ele pega o pé do traidor, ele lava. Sabe por que ele lavou? Porque ele tinha essência. A essência, ela não muda. Se a essência estiver em você, ela te faz fazer coisas que você nunca imaginou fazer. O que nos dá coragem para suportar o evangelho é a essência. O que nos dá coragem para suportar o propósito, para suportar o chamado é a essência. O que nos dá coragem para suportar o processo que nós estamos é a essência. Ah, pastor, eu preciso suportar o que Deus está fazendo. Se encha da essência dEle, se encha da presença dEle, se encha da graça dEle, se encha da glória dEle, e tudo na sua vida vai dar certo em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Jesus também foi traído por 30 moedas. E humilhou-se até a morte, morte de cruz. E a morte mais humilhante, era só para os piores ele se humilhou. Ele subiu na cruz. Aleluia. A essência, ela pode, se ela estiver em você, você pode viver qualquer situação. Sobe aqui, pastor, comigo, cadê o louvor? Sobe aqui o louvor também. Nós queremos que a igreja entenda, o Senhor quer que a igreja entenda que, se você estiver enraizado, firmado naquilo que Cristo chamou, as coisas vão ser mais fáceis, irmão. Ontem nós estávamos no monte, orando, e no final do monte, Deus, ele nos deu uma doideira lá, irmão. Nós ficou tudo chapado. A essência começou a se exalar, né, Rodrigo? E a gente começou a chorar. E eu fui falar com os irmãos, e eu falei com o irmão Roberto. Eu posso falar, irmão Roberto? Posso falar? E eu liberei uma palavra, algumas coisas sobre a vida dele. E no final ele veio testemunhar, ele falou assim, pastor,
eu tinha pedido algo ao Senhor antes de vir para cá. E eu, sem saber, eu orei para ele e falei assim: a essência está aí dentro ainda. Você é o mesmo cara que Deus chamou. Você é o mesmo homem que Deus levantou. Você não mudou. A essência continua aí dentro, só precisa acessar o lugar que ela está. E ele falou assim: eu falei com Deus esses dias, porque eu não consigo mais sentir alegria. Eu vou à igreja, ele não desviou. Ele continuou firme no que Deus chamou. Só que aí a alegria se esvaiu do coração. E eu liberei uma palavra sobre a vida dele lá. Ele já entrou no monte chorando, irmão. Ele já entrou no monte dando risada. E ele falou assim: ó, pastor, hoje, aqui no monte, de 3 anos para cá, foi o melhor dia da minha vida. Porque eu voltei, senti a alegria do Senhor sobre a minha vida. A minha vida foi transformada de novo. A essência de Cristo está sendo manifestada nas pessoas em todos os lugares. Ela só adormeceu, nós precisamos acessar ela de novo. E nessa noite o Senhor vai fazer isso sobre a nossa vida. Vem aqui, pastora. Aleluia. E eu fico imaginando Deus lá do céu. Ele olha para José, lá na prisão. Alguns achavam que José tinha sido esquecido. Pode ficar aqui perto de mim. E quando Deus ele olha para José, Deus ele não olha para o rosto, Deus ele não olha para a feição, Deus não olha para o corpo, Deus não olha para o físico, não. Deus ele olha para o coração. E quando ele olha para o coração de José, ele encontra algo especial. Ele fala: José, você continua o mesmo que eu chamei. Você continua o mesmo que eu liberei o sonho. Você passou por tanta tribulação, José. Você passou por tanto problema. Mas você guardou a essência. Você guardou a presença. José, porque você guardou a essência, hoje eu vou fazer algo na sua história. Hoje eu vou fazer algo na tua vida. Eu fico imaginando José na cadeia. Jesus vai lá e tira José através de um sonho. Ele conta o sonho para o rei. E coisas maravilhosas começam a acontecer. Aleluia. Porque José tinha uma palavra liberada sobre a vida dele. Hoje eu me peguei pensando naquela oração antiga. Poder viver o teu chamado era o que eu queria. Espírito. O desânimo era tanto. Fecha os teus olhos, lembro irmão. bem do que eu senti. Escuta isso. A palavra liberada era o que eu tinha. Nada era concreto, eu era só um projeto, mas ainda bem que Deus era o autor. E a obra que sou eu, Ele mesmo assinou. Tudo era incerto, foi longo esse deserto, mas eu me apeguei do que Deus me falou ao meu respeito. E eu que não tinha mais nada além de uma palavra liberada, mal sabia eu que isso era tudo que eu precisava. Uma palavra liberada tem poder para levantar um nada como eu. Projeto que deu certo pelas mãos de Deus. Se coloque de pé nessa noite. Há uma palavra liberada do Senhor sobre esse lugar. Há uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida hoje. E eu que não tinha mais nada além de uma palavra liberada, mal sabia eu que isso era tudo que eu precisava. Uma palavra liberada tem poder para levantar um nada como eu. Projeto que deu certo pelas mãos de Deus.
tirou José da prisão, trouxe o José para o templo, diante do rei, trocou as suas vestes. Eu imagino José tomando um banho numa banheira de sais minerais. Deus, ele olha para José e fala: José, demorou muito tempo, foi difícil o processo, José, não foi fácil suportar a caminhada, mas você guardou a essência, José, você guardou a palavra, José. E nessa noite eu te troco, eu troco a tua roupa, eu troco a tua veste, coloco um anel no teu dedo, e sobre toda essa terra a tua palavra vai governar. Sabe por quê? Porque quem guarda a essência conhece a excelência de Deus. Aleluia! Uma palavra liberada tem Segura. Quem guarda, quem suporta, quem permanece, quem sustenta a excelência, vai revelar, vai te fazer conhecer a excelência do que Deus tem para a tua vida, para a tua história, para a tua casa. Segura. E Jesus, ele morre, ressuscita,